Boa tarde, povo de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Diácono William, conhecido por muitos aí como Vai Querer. Graças a Deus, passando prova, passando peleja, mas Jesus Cristo está no barco conosco. Estarei fazendo essa live aqui, uma live de aconselhamento, no qual Jesus botou, devido a algumas postagens, Jesus botou alguma coisa no meu coração. E eu estou aqui para repassar para os irmãos. Não esquente por essa tosse, porque toda vez que eu sofro de depressão, de ansiedade, toda vez que eu estou pregando ou fazendo alguma live no começo é assim. Mas graças a Deus, Deus vai dar o controle. Peço a vocês, se o som estiver saindo legal aí, dê um ok aí na live. Se tiver algum barulhinho, é o ventilador que eu botei aqui. Entendendo? Primeiro vou estar fazendo uma oração aqui para agradecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença. Senhor, primeiramente quero Te agradecer por mais uma oportunidade de vida que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Obrigado pelo falar, Senhor, pelo vestir, pelo calçar, pelo comer, pelo respirar, Senhor, por estar de pé, Senhor. O Senhor nos dando uma oportunidade de mudança, de poder ser um ser melhor, Senhor, amar o nosso próximo e a Deus acima de tudo. Pai querido, nos dê um excelente início de tarde, noite. Obrigado pelo dia que o Senhor já nos deste. Toma nas suas mãos pessoas evangélicas e não evangélicas, aquelas que não forem evangélicas, Senhor, dê oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra e Te aceitar como o único e suficiente Salvador. Te entrego nesse exato momento todas as nações, Pai querido, de nosso mundo, Pai querido, nações que estão em conflito de guerra, assim como Israel, Irã, Hamas, aleluia, Rússia contra a Ucrânia e outros por aí que não vêm à mídia. Pai querido, te entrego, Senhor, nas suas mãos, que o Senhor não permita que o homem, o espírito do anticristo, Senhor, o diabo e todos os seus adeptos venham acelerar o processo, mas que tudo venha acontecer conforme a sua vontade e o teu querer. Abre a mente do seu servo nesse momento. Desde já falo aqui, Senhor, como Jeremias, que o Senhor possa pôr suas palavras em minha boca, que eu não venha falar nada que venha de mim, mas se vindo do alto céu, Senhor. O Senhor possa abrir meu intelecto, Senhor, para entender a sua palavra, Pai querido, e poder pronunciar para esse povo que carece, Senhor. Assim como eu também de aprender mais, de ler mais as Escrituras, Pai querido, e examinar as Escrituras para não pecar contra Ti. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Qual é a pauta dessa live, desse aconselhamento? Gente, todos nós somos seres errantes, falhos, mas Jesus Cristo teve o seu ministério terreno. Eu costumo falar isso na minha live. Aqui no meu pensamento, ele foi 50% homem, 50% Cristo, ou 100% homem, 100% Deus. Está me entendendo? Mas tudo aquilo que ele venceu aqui na terra não foi com seu poder. Seu poder era para curar, fazer milagre por outras vidas, mas ele não podia salvar a si próprio. Então, ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. Ele foi atentado pelo inimigo e venceu o inimigo na palavra, assim como nós também devemos. E o que eu tenho visto? Vi o status de uma pessoa ontem, não estou aqui fazendo live jogando letra para essa pessoa, mas esse status serviu para Deus bradar no meu coração ontem. Então eu fui para a Bíblia um pouquinho, estudei, pedi discernimento a Cristo, para eu poder estar aqui falando para o povo. Espero que você entre nessa live, curta. Críticas construtivas nós aceitamos. Depois, se eu falar alguma coisa errada, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, presbítero, evangelista, qualquer um pode entrar em contato comigo e não, errou nisso, naquilo. Estamos aqui para somar. Mas depois do acontecido dessa mulher, se eu não me falha a memória, no Rio de Janeiro, que levou o seu tio para fazer o empréstimo, já morto, não sei se tinha morrido ali no local. Então, ou seja, a desgraça de uma família serviu para vários memes. E um deles essa tal pessoa botou assim: se nada der certo esse mês, vou levar meu tio para assinar um empréstimo para mim.
Tá entendendo? Ou seja, uma piada em cima de uma tragédia para aquele homem que morreu. A mulher errou, mas quem somos nós para julgar? Tá entendendo? Ser humano cheio de falha. Tá me entendendo? E eu vi muitos memes. E tipo assim, tem pessoas evangélicas e não evangélicas que costumam postar frase de Cristo nos stories, costuma botar Deus que abençoe meu dia, que não sei o que, todo mundo, a maioria da gente, né? É contada a dedo que não faz. Aí eu falo, de que vale falar de Deus? De que vale postar frases de Deus, se logo depois a gente vem com essas palavras de ironia em cima de uma família, que a mulher lá, se eu não me engano, era sobrinha ou prima legítima do senhor lá, que podia ser meu tio, meu pai, podia ser seu tio, teu pai. Só que quando as coisas acontecem na família dos outros, aquele ditado serve: pimenta nos olhos dos outros é refresco, no da gente arde. Se fosse nosso parente que tivesse sido levado morto para um banco para fazer um empréstimo e os outros fizessem mesmo com um parente nosso, nós não iríamos gostar, muitos iam correr atrás de processar, tá me entendendo? É o final dos tempos. Isso daí é mais uma profecia de Apocalipse que vem se cumprindo no final dos tempos, mais uma profecia da Bíblia. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriarão, ou seja, estão fazendo meme em cima da tristeza de uma família. A mulher foi presa, segundo informações, soube que já ia soltar ela, mas foi presa, teve que pagar por causa do ato que ela cometeu, sim. Mas quem é nós para querer o mal dessa mulher também? Lembre-se que quando Jesus estava sendo crucificado pelas próprias pessoas que ele curou, libertou, curou, ele levantou: Deus, perdoa eles, que não, Pai, perdoa eles que não sabem o que falam. Aí, tá entendendo? A gente, muitos evangélicos também postaram. Tá me entendendo? Estou aqui julgando. Pode parecer um julgamento, Brasil, mas não é, um conselho. Pô, se a gente pronuncia sempre a palavra do Senhor Jesus, se a gente tem que estar botando texto nos nossos status, stories de Deus, e logo em seguida vem a palavra de Deus, manda amar Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Eu sou um ser humano cheio de falhas, erros, preciso melhorar em várias coisas, muito nervoso. Porém, aquele ditado popular que não está escrito na Bíblia: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, independente do meu erro, independente das minhas falhas, vou continuar a pregar a palavra de Deus, vou continuar a falar de Deus, por mais que eu não viva aquilo que eu pregue, eu vou permanecer, que o julgamento vem de Deus. Eu sei que tem muitos, hoje é difícil a gente evangelizar e ganhar uma para Jesus, porque tem muitos de nós dentro da igreja deixando a desejar, lá na frente pregando, mas não vivendo aquilo que pregamos. Só que infelizmente o ser humano não olha para a palavra. Eu vou ficar na igreja igual, vou dar um exemplo de mim mesmo, vou ficar na igreja igual o irmão William lá, o irmão William sai da igreja, fuma, bebe, um exemplo, tá, gente? Bebe, depois está lá dentro da igreja de novo, há pouco tempo saiu da igreja, estava bebendo, aí agora voltou de novo, quer ser santo. Ou seja, a pessoa não olha o teu presente e o que está por vir pelo seu futuro. Vai sempre olhar pelos seus erros de trás, do passado. Ou seja, a pessoa deixa de ganhar salvação porque olha para o ser humano que está ali levando a palavra do Senhor, um ser humano que é sujeito a falhas. Isso não quer dizer que eu estou passando a mão, não. A gente somos sujeitos às falhas, mas temos que fazer o possível e impossível para não ser errantes. Tá me entendendo? Aí vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia, que o meu pastor me ensinou que, pastor Francisco da Ortodoxa, pastora Ana, me ensinou que a gente tem que falar de Deus e buscar referências bíblicas, tudo pautado. E essa referência que eu vou estar trazendo para vocês é em Marcos 7, versículo 6, que serve tanto para nós evangélicos, tanto para essas pessoas que postam tantas coisas de Deus nos seus status, mas, porém, gosta de tacar pedra nos outros, faz piadinha com a desgraça dos outros. Aí eu vou te mostrar, biblicamente falando, que
Não convém. Vamos lá. Marcos 7, versículo 6. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7, versículo 6. Este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é que eu trago essa palavra? De que adianta nós que estamos na igreja, louvando a Deus, falando o nome do Senhor Jesus, mas a nossa mente não está voltada em Deus? De que vale você estar postando textinhos bíblicos em Instagram, WhatsApp, status, e vem todo mundo ironizando a tragédia do rapaz que morreu num banco e a sobrinha ou prima levando ele para assinar, serviu de chacota para os outros. O que eu quero trazer com essa palavra? Esse texto se encaixa mais para nós evangélicos, que está ali na casa do Senhor falando o nome de Jesus, pregando a palavra do Senhor com os lábios, mas o nosso coração está voltado em quê? Bens materiais, ganância por dinheiro, não pode se tirar um tempo de meditar na palavra, tá entendendo? Ou seja, o nosso lábio está ali terça, quinta e domingo, fazendo a obra do Senhor Jesus, mas a nossa mente está voltada em outras coisas. Aí essas pessoas, assim como essa pessoa aqui que botou, se nada der certo esse mês, vou levar meu tio para assinar um empréstimo para mim. Não, se nada der certo esse mês, tu vai buscar Jesus, pedir ele para te dar saúde, tomar vergonha na cara e caçar um trabalho e parar de fazer chacota com a desgraça da família dos outros, porque se fosse com a gente, nós não iríamos gostar. Se fosse um tio da gente e outra, vamos lá. Se a Bíblia nos diz que devemos amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, esse já é um exemplo. Tá me entendendo, gente? Gente, de nada adianta. Eu vejo um monte de gente falando que tem fé. Vou trazer já outro versículo aqui, falando que tem fé, que isso daqui. Mas quando está tudo bem, quando está tudo bem, ninguém se lembra de ir num templo, que a igreja somos nós quando se reunimos, ir num templo do Senhor, agradecer. Quantos levantaram no dia de hoje e agradeceram pelo seu dia de vida, por Deus ter te posto de pé? Quantos? Quase ninguém. Muitos mesmos evangélicos, tá me entendendo? Levantaram hoje e não se lembraram, aleluia, de tá agradecendo a Deus. Mas fala, eu tenho fé, mas basta o parente ficar doente. Já aconteceu isso na minha família, na família da minha filha, que o meu sogro, ex-sogro José Gonçalves, ficou ruim com alguns problemas aí. Rapidinho, tu viu um monte de pessoas da família, não, vamos orar a Deus, vamos rezar. Nós temos que orar e rezar todo dia, não é só quando a corda aperta e tem um parente nosso fica doente, não. É onde que eu falo, onde que serve esse versículo de Marcos 7, versículo 6, que o povo honra a Deus com o lábio, mas sua mente está longe, porque se sua mente estivesse voltada em Deus, você só não ia buscar o Deus quando seu pai ficasse doente, quando sua filha, seu filho, sua avó, seu avô ficasse doente, tu ia buscar a Deus todos os dias. Por isso que em cima de Marcos 7, capítulo 6, está dizendo assim, hipócritas, como está escrito. Hipócrita por quê? Só procura a Deus quando lhe convém. Só procura a Deus quando o calo aperta. Nós temos que agradecer a Deus, buscar a Deus em espírito e em verdade, não só com lábios. Boa tarde, meu amigo Leandro. Boa tarde, Auricélio. Boa tarde. Buscar a Deus em espírito e em verdade, não só com lábios, mas em pensamento todos os dias. Não é só quando um pai, um filho, uma mãe fica doente, não. E vamos lá agora. Vou falar em questão da fé agora. Porque tem pessoas que quando nós vamos evangelizar, eu sou filho de Deus. Eu tenho fé. A fé sem obra ela é morta.
e a palavra de Deus nos relata, eu até esqueci de pesquisar esse versículo para botar aqui para trazer, mas na próxima live eu trago. A palavra de Deus fala que a fé sem obra ela é morta, tá me entendendo? E devemos fazer a obra do Senhor Jesus. Até fugiu aqui um pouco que eu ia... que a gente vai evangelizar, a pessoa fala que tem fé, que crê, que, como que se diz, é filho de Deus. Eu vou procurar essa referência e vou trazer na próxima live. A palavra de Deus nos relata que a partir do momento que nós ainda não aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, já vou botar tá dando uma referência sobre isso em Mateus 10, 32, 33, que aquele que me confessar perante os homens, confessarei eu perante ao meu Pai que está nos céus. A palavra de Deus nos relata que antes de aceitarmos a Jesus, somos criatura de Deus. E a partir do momento que ouvimos a palavra do Senhor Jesus, que a fé vem do ouvir a palavra do Senhor, e o Espírito Santo de Jesus, de Deus, que nos convence. Ou seja, devemos olhar para aquela palavra que aquele servo, ao meu olho carnal, pode ser um errante, um cara totalmente errado, está pregando, mas não está vivendo. Isso não diz respeito a mim, que muitos de nós estamos perdendo a nossa salvação, que em vez de nós estar olhando para nós e ver se nossa vida está alicerçada com Deus, perdemos tempo olhando para a vida do próximo, torcendo para o nosso próximo errar, para nós apontarmos o Deus, e acabamos esquecendo de ver se a nossa vida está alinhada para a salvação. Se a trombeta tocasse agora e Jesus chamasse seu povo, você estaria apto a ser salvo? Você estaria apto para ser arrebatado? Tá entendendo? Então vou estar passeando pela Bíblia aqui, dando umas referências. E desculpe meu modo de falar, não é ignorância. Não é ignorância, é o meu jeito de falar que é alto. Vamos lá, Tiago 2, versículo 14 ao 26, para você que diz que tem fé, que crê. A fé sem obra ela é morta. E qual foi a obra que Jesus deixou? Está lá em Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Ou seja, você tem fé, mas não aceitar ele e levar o seu evangelho não está valendo de nada. O céu não é conquistado por caridade. Vou chegar nesse ponto aí. Você pode comprar uma cesta básica todo mês e dar para uma família carente, mas tu não está conquistando sua ida para o céu com caridade, não. Tem que aceitar em espírito e em verdade como único e suficiente Salvador, se batizar para morrer o velho homem e renascer uma nova criatura, mudar suas atitudes, porque tem pessoas que aceitaram a Jesus, mas parece que o evangelho não aceitou, que continua do mesmo jeito. Tá me entendendo? Agora vamos lá primeiro falar de fé. Tiago 2, versículo 14 ao 26. Só o título já diz: a fé sem obras para nada aproveita. Isso daqui é para evangélico, católico, para todos, tá, gente? Meus irmãos, que aproveita-se alguém... Meus irmãos, que aproveita-se alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós disseres: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu credes que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão
O nosso pai não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhes isso imputado com justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Verdes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificado pelas obras quando recolheu os emissários e os pediu por outro caminho, e os despediu por outro caminho, porque assim como o povo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obra ela é morta. Ou seja, tudo bem, meu irmão Auricélio? Ou seja, a fé sem obra ela é morta. A crença sem a obra ela é morta. Mas o William, ou vai querer, o que é obra? É você aceitar Jesus como o único suficiente Salvador perante aos homens, para ele lhe justificar perante ao Pai. E a obra que ele nos deixou foi o que está escrito lá em Marcos 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura, porque crê, até o diabo crê que Jesus existe, que Deus existe. Ter fé nele, ele tem. Se ele tivesse a oportunidade, se Deus descesse do céu: Satanás, eu vou te dar uma oportunidade de voltar da onde tu saiu, na mesma hora ele voltaria, eu não tenho dúvida. E nós que temos a oportunidade, que temos... Pega para lá. Minha filha está pedindo para mim abrir um negócio aqui para ela, tá, gente? Temos a oportunidade de... Deus está nos dando ainda a oportunidade. Um monte de famílias em Israel, no Ramá, no Irã, na Rússia atacando a Ucrânia, um monte de gente lá sofrendo, com um país no caos, e nós aqui fazendo ironia em cima de uma causa dolorosa para a família daquele senhor que foi levado morto para assinar um empréstimo. Aí é mais um relato do que o amor de muitos está se esfriando. A gente estamos fazendo chacota em cima da desgraça de outras famílias. A gente estamos fazendo memes em cima das desgraças de outras famílias. Tem nada a ver com isso, cada um faça o que quiser, mas estou aqui aconselhando que ao invés de você ter perdido aí 1 minuto, 2 minutos fazendo um memezinho para jogar na internet, para chamar a atenção do povo para te seguir, se nesse 1 minuto, 2 minutos tu tivesse orando a Deus, agradecendo pelo que Ele tem permitido na sua vida, de bom e de ruim, que a palavra de Deus nos diz que devemos agradecer por tudo de bom e do ruim, que mesmo vindo as coisas ruins, é onde o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. O que eu aprendo com isso? Que é na dificuldade, na fraqueza que lembramos de Deus. Você não é evangélico, não é nada, mas quando acontece um acidente, alguma coisa, o primeiro nome que tu crê grita é Deus. Meu Deus! Não sei o que, Deus toma conta dos meus parentes. Mas não devemos buscar a Deus, clamar o nome dele só quando estamos precisando, só como estamos passando por dificuldade. Eu não sou o dono da verdade, não sou certinho, mas sou cheio de falha. Mas não é por causa das minhas falhas, dos meus erros, que eu vou deixar de estar pregando a palavra do Senhor, a palavra verdadeira. Que também pastores e pastoras não estamos no tempo mais de estar pregando a chave da vitória, a chave da casa própria, o carro, a moto, bem material, não. Temos que estar pregando a palavra de Deus, falando que estamos no final dos dias. Mas, irmão William, em que tempo Jesus volta? Eu já escutei isso de crente. A figueira já floresceu, desfloresceu e Jesus não vem. Desde quando minha mãe era nascida, minha mãe já morreu já faz 30 anos, eu escutava que Jesus está voltando. Mateus 24:36 diz que nem o filho e nem os anjos sabem o dia e a hora. A palavra de Deus diz que um dia para Deus pode ser como 1000 dias, e 1000 dias para Deus pode ser como um dia. Tá entendendo? Então devemos estar preparados, porque não sabemos o dia e a hora. Porque
lá em Mateus 24 também diz, porque se soubéssemos da hora que o ladrão vinha, com certeza estaríamos de vigilância, esperando ele para que ele não entrasse em nossa casa. Tá me entendendo? Não é com essas palavras, é mais ou menos por aí. Então, se nós ficar despercebido, já se passaram anos, eu tinha 2, 3 anos quando escutava isso, hoje em dia eu estou com 39, mas nem por isso, eu estou aqui perseverando com o meu erro. Eu estava analisando algumas coisas, e o que eu acho que deve levar o crente para o céu, claro, é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, matar o velho homem para que nasça uma nova criatura. E eu estava analisando que tem crentes agora, crentes e não crentes, falando que não precisa ir para a igreja para adorar a Deus. E eu me pergunto, quem vai servir a Santa Ceia dentro da minha casa, né? Se eu não estou apto para isso. Com quem eu vou ficar em união? Porque amar o meu parente dentro da minha própria casa, eu quero ver você amar aquele que te julga. Quero ver você amar aquele que te aponta. Esse sacrifício que Deus quer. Deus quer que você se locomova da sua casa, saia do seu aposento, do seu conforto, vai lá naquelas 4 paredes, entrar em harmonia, em união com o servo do Senhor que lá dentro está. Que senão seria fácil demais. Aí muitos pastores pregam que Paulo, quando estava no seu ministério terreno, pregava dentro das casas, porque estava passando por afronta, por perseguição. Então, se pegasse qualquer pessoa falando de Deus, que assim como Paulo foi um perseguidor dos que pregavam a palavra do Senhor, depois que Deus bradou na vida dele, o Espírito Santo do Senhor apareceu para ele. Está me entendendo? Naquele caminho de Damasco, se não me falha a memória, que até criou escama nos seus olhos, aleluia, ele passou a ser um servo do Senhor, aplausível, tira o chapéu de todas as formas para Paulo, e passou a ser perseguido. Então, se aquele povo fosse pego em algum tempo glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, ele morria, está entendendo? Ou seja, muitos crentes hoje também estão distorcendo a Bíblia para que seja compacta com o seu erro. Eu costumo dizer, sou um ser humano cheio de falha, mas sabe qual foi a diferença daquele que foi crucificado na cruz do lado de Jesus, daquele que foi salvo? A diferença ele não fez igual nós fazemos hoje. Nós achamos que estamos nos confessando, não, nós tentamos justificar o nosso erro. Aquele homem não, Jesus está ali incorretamente, ele não merecia estar ali. Nós sim estamos julgando pelo que nós foi feito. Pai, lembre-se de mim quando chegar no paraíso. O que Jesus falou? Hoje mesmo estará no paraíso. Ele não chegou e falou, não, pai, eu roubei e matei porque minha filha estava sem nada dentro de casa, eu saí para assaltar. Aí infelizmente o cara reagiu, eu tive que dar um tiro nele e matei. Não, eu matei, eu errei. Estou conjecturando, tá, gente? Eu matei, eu roubei. Não importa o que me fez matar, o que me fez roubar. O que importa é reconhecer, não é justificar, é reconhecer os nossos erros. Ou seja, bota na geladeira. Bota na geladeira. Ou seja, enquanto Israel está na peleja aí, tem pessoas debochando porque acham que o que o Israel fez com o Hamas foi errado. Mas Israel é uma terra santa de Deus, isso não justifica eles também saírem amassando todo mundo, não. Mas enquanto um monte de gente está lá na perreira no meio da guerra, você que está tendo seu conforto aqui no Brasil, aleluia, em vez de estar perdendo seu tempo orando por vidas que estão no Hospital do Cariré, Regional, Santa Casa, nos hospitais do mundo, você está aí fazendo um meme da sobrinha que levou o tio para fazer o empréstimo. Estou crucificando, não, faça da tua vida, da tua rede social o que vocês quiserem, mas estou aqui aconselhando. Gente, só não vê quem não quer. O pior cego é aquele que não quer ver. Estamos nos finais dos tempos. Sabe o que está para se levantar aí? Uma terceira guerra mundial, assim como a Bíblia nos diz.
E muitos falam que a Bíblia foi escrita pelo homem, não acredita na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita pelo homem. Mas como que você acredita que Jesus morreu na cruz se a Bíblia é mentirosa? A Bíblia se passa a ser mentirosa para vocês quando toca na nossa ferida e nós sentimos. Não, a Bíblia foi o homem que escreveu. Mas como que tu se benze, reza? Como que tu sabe? Qual outro livro que fala que Jesus morreu na cruz? Tá entendendo? Não vamos ser inconvenientes, gente. Agora vamos lá. Marcos 16:15. Para passar para vocês que tudo que nós falamos está escrito e baseado na Bíblia Sagrada, no qual Deus revelou para os seus discípulos, para aqueles homens de Deus, assim como Apocalipse para João, na ilha de Patmos. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônio, falarão em línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortíferas, não lhe fará dano algum. Porarão as mãos sobre os enfermos e curarão. Ora, o Senhor, depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. E ele, tendo partido, pregaram todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Ou seja, tudo está na Bíblia. E o que é a obra que muitos perguntam? Fé sem obra é a morte. O que é a obra? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Em vez de nós estarmos nos nossos aposentos, comendo e bebendo, falando da vida alheia, tacando pau no rapaz que erra, nós devemos estar levando a palavra de Deus, fazer com que o evangelho de Cristo chegue aos quatro cantos da terra, para que ele venha buscar a sua noiva. Aleluia. Aqueles que não for achado o nome no livro da vida, o negócio vai ficar estreito. Mas isso daí já é no juízo final, né? Não é agora não. Primeiro vem o arrebatamento da sua noiva, que é a igreja, aqueles que estão dentro da casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor em espírito e em verdade, não buscando a Deus, falando de Deus só por lábios, mas sua mente está longe de Cristo. Vocês, pastores, que só estão pensando em pregar a chave da vitória, o carro novo, a moto, rodopiando, e o Espírito Santo de Deus está longe. Barulho não quer dizer que Deus está naquele lugar, porque a palavra de Deus diz que quando um falar em língua há de haver um intérprete, senão estará falando para a sua própria edificação. Está entendendo? Vamos dar lugar para Deus. Sou crente pentecostal, assembleano pentecostal, mas tem uns tipos de pessoas de igreja aí que está só misericórdia de Jesus. Quem sou eu para julgar? Que Deus julgue eles. Mas vamos ter reverência. Não é época e tempo de brincar de ser crente. Porque assim como eu estava falando com a minha... Cansei de falar para a minha ex-mulher. E assim como que falo para várias pessoas. Gente, erro sim, tenho falha. Mas se for para mim ficar errando recorrentemente, meus pecados virá iniquidade e transgressão, de estar lá, indo para a igreja terça, quinta e domingo, e pecando quarta, sexta e sábado, eu prefiro ir para o mundo e condenar logo minha alma, porque eu estou enganando a mim mesmo. Você, se estiver brincando com a palavra de Deus, está enganando a si próprio. Quando a trombeta trocar, você vai ficar. Se eu estiver incoerentemente indo para a igreja, pregando o evangelho e não viver aquilo que eu estou pregando, estou enganando a mim mesmo. Deus não dorme. Eu posso fazer escondido de A, de B, de C, mas de Deus não tem como eu esconder, porque Deus sonda a mente e coração. Antes mesmo que a gente pensar no que vai falar, Ele já sabe o que, vai sair na nossa boca. Sabe por quê? Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele já sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, gente. Então, tem muita gente deixando Deus de lado, só procura Deus quando o cravo aperta em alguma ocasião e acha que palavrinha bonita no Facebook, no Instagram, no WhatsApp vai trazer salvação. Não.
para obter a salvação, a glória eterna, nós temos que o aceitar em espírito e em verdade como único e suficiente Salvador. Vou te mostrar agora, abre a sua Bíblia aí, você que tem a Bíblia para acompanhar. Mateus 10, versículo 32 e 33. Vamos lá? Glória a Deus, bendito seja o seu nome. Vamos lá. Mateus 10, versículo 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Porque tem muitos crentes também que é cristão, mas quando vai para outra banda aqui, você é evangélico, não, só estou indo, está negando a Jesus. Está fazendo igual Pedro fez, mas Pedro se arrependeu, negou ele 3 vezes, e depois Deus bradou na vida dele. Ou seja, bato no peito, independente do meu erro, das minhas falhas, do meu temperamento, que peço a Deus para trabalhar, que sou muito nervoso. Eu sou estilo Pedro, né? Pedro, qualquer coisinha, cortava a orelha do coisa. Aí Jesus falou assim, com ferro fere, com ferro serás ferido. Então, Deus está me maldando. Até meu jeito de falar assim, parece que é com arrogância, mas não. Não sou muito conhecedor da palavra de Deus, mas graças a Deus, o pouco que eu conheço me serve de amuleto, de bússola para seguir para a glória eterna. Pretendo e peço muito a Deus para mudar tanto, para Ele continuar me mudando. Tá me entendendo? E a gente tem que analisar as escrituras vindo o entendimento do Espírito Santo. Teve uma vez que eu estava ali na sorveteria falando, né? Aí teve um irmãozinho que ouviu falando assim, no céu não entra pecado nem pecador. Opa! No céu não entra pecado, mas pecador entra. Não, irmão. Depois eu esperei em outra ocasião, encontrei na rua. Não, irmão. No céu não entra pecado nem pecador. Não, tá errado, nós não somos pecador. Não, mas nós aceitamos Jesus, morreu o velho homem. E agora tem o nosso intercessor e o nosso advogado para nos ajudar. Aleluia. Aí eu mostrei ele na palavra, né? Vamos lá. Filipenses 3, versículo 17 ao 21. Versículo 17 ao 21. Vamos lá. Filipenses 3, versículo 17 ao 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, ou seja, bens materiais, dinheiros, automóveis, casa própria. Eu não tenho a casa própria, mas graças a Deus aqui dentro de casa não falta nada. Mas se for entre a minha salvação e a casa própria, prefiro a morada eterna. Aleluia. Vamos lá. Filipenses agora 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo habitado para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Ou seja, quando Jesus vir e arrebatar a sua igreja, naquele processo que nós estaremos indo para a glória, nosso corpo vai ser transformado em corpo de glória, ou seja, corpo incorruptível. Ou seja, no céu não entra pecado nem pecador. Antônio Neto, boa tarde, abençoado. Carlos Magno, meu irmão. Regina Farias, aleluia. Então é desse jeito, devemos pregar o Evangelho de Cristo com seriedade. E não estamos em tempo de brincar de ser crente e nem de brincar com o inimigo. Tem pessoas que é tão ordinária que brincam tanto com Deus quanto com o inimigo. Ou seja, esse Evangelho da vitória, da cura, pode ser pregado? Pode, mas temos que firmar na vinda do Senhor Jesus. O que acontecerá quando Jesus tirar a sua igreja da terra? Que aqueles que ficaram brincando vão ver que pessoas sumiram e vão se lembrar e ver que realmente tudo isso que aquele picolezeiro fica te perturbando, enchendo um saco, falando de Deus quando estava vendendo picolé, falava, aí aquelas pessoas, caraca, aquele picolezeiro estava certo, Jesus veio e rebatou os seus,
e agora vai ter que ser com o nosso próprio sangue, rejeitando o sinal da besta, que será 7 anos de ditadura do anticristo, 3 anos e meio de falsa prosperidade, mais 3 anos e meio ele açoitando ali quem rejeitar o sinal, a princípio na testa e na mão direita. Então o que eu estou aqui trazendo para você, meu irmão e amigos em Cristo Jesus? Vamos, seriedade, Deus nos fez. Cara, eu estou meditando naquela palavra de 1 Jeremias. Eu luto com ansiedade há uns tempos. Eu estava tão para baixo, achando que eu era incapaz de tudo, e eu meditei. Vou trazer um pouco de uma pregação que eu fiz aqui, mas vou deixar para trazer na minha igreja com profundidade. Vou trazer só algum espaldozinho. Então eu estou meditando aqui em casa, meditando eu em Jeremias 1, a junção e o resumo disso tudo que eu estou falando, e com a frase que o meu pastor presidente geral, o pastor Porfírio, falou no dia que fomos lá celebrar o seu aniversário. Foi muito bom. Jeremias 1, você que se acha incapaz, você que sofre de depressão, ansiedade, você que acha que você é um nada, uma palavra de Deus para a sua vida agora, que se encontra em Jeremias 1, versículo 5. Eu li esse versículo e já vi muitos pregadores falando assim: antes que fosse formado no ventre da sua mãe, mas não. Deus abriu os meus olhos, tirou as espinhas dos meus olhos, e eu passei a ler corretamente, que está escrito assim no versículo 5 de Jeremias 1. Antes que eu quem? Deus, carnalmente não, em Espírito Santo de Deus. Antes que eu, Deus, te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da mãe, te santifiquei, e a nação te deu por profeta. Eu estou meditando nesse versículo em casa, e Deus está falando tremendamente. E peguei esse versículo, com mais o que o meu pastor Profírio falou lá, e eu fui para a internet, fui para meios cabíveis estudar o que ele falou. Aqui não tem mais criança, vou falar o português, claro. E meditando nesse: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe. Ele não formou só Jeremias, ele fez a todos nós. Foi o Espírito Santo de Deus. Porque o meu pastor naquele aniversário, ele falou: minha mãe teve 4 abortos e eu era o 5º. E ele está aí, vivo, pregando a palavra de Deus. Eu peguei o que ele falou que quando a mamãe e o nosso papai estão ali na relação para nos fazer, o homem libera de 200 a 400 milhões de espermatozoide. E desses 200 a 400 milhões, somente um vai lá, briga com 399 milhões para chegar no útero. Isso não é coisa de Deus, isso não é coisa do Espírito Santo. Ou seja, ele explicou que um vai lá, briga, e nasce você, o William, o Vai Querer, nasce você, José Maria da Silva, nasce você, José Rodrigues, nasce você, Giovanni Braga, nasce você, Aparecida Ponte. Ou seja, nós não estamos aqui por acaso. No meio de 200 a 400 milhões de espermatozoides, Deus foi lá e falou: quero você, Vai Querer. Você que vai nascer ali, na família da Sueli Madriaga. Você que vai nascer ali, Vai Querer, na família do Carlos Augusto dos Santos. Tá entendendo? Você vai nascer ali, Vai Querer, na família da Maria Conceição, que foi minha avó que me criou. Aleluia. Ou seja, nós não estamos aqui por acaso. Deus nos permitiu que nascêssemos para o adorar em espírito e em verdade como único e suficiente Salvador. Deus permitiu que nós estivéssemos aqui para levar a sua palavra, assim como ele diz em Marcos 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Infelizmente nós, como nascemos, crescemos muitas das vezes no berço evangélico, mas as coisas que o inimigo e o mundo levanta para nos cegarmos e nos afastarmos da presença de Deus, que hoje é mais cabível, estando um sol quente, eu estar num bar, enchendo minha cara de cerveja, do que estar na rua, bebendo um refrigerante ou uma água, entregando um panfletinho, evangelizando almas. Que Jesus, se estivesse hoje no seu ministério terreno, ele estaria
nas enfermarias, nos hospitais, levando o evangelho de salvação, o evangelho do reino. Ele estaria nas bocas de fumo, nas favelas, saindo do seu aposento, do teu conforto, para estar levando a sua palavra dele. Mas para eles para nós é mais cabível estar num bar, assando uma carninha, tomando um churrasco, falando da vida alheia. Muitas das vezes, estou falando que todo mundo que bebe fica falando da vida alheia não, tá, gente? É uma conjecturação, estou conjecturando aqui. Então, Deus te fez para o adorar, Deus te fez, me fez para levar o evangelho, independente dos nossos erros, da nossa falha, gente. Vamos deixar a vida dos outros, vamos se preocupar com a gente. Vamos parar de estar fazendo memes em cima das desgraças dos outros, que essa live foi em cima dessa pauta. Eu trouxe aqui versículos, e para você ter o seu nome escrito no livro da vida, assim como está escrito, vou ler Apocalipse 20, versículo 14, 20 até o 15 para vocês, para você entender o que Deus quer, por que Deus usa esses profetas chatos, assim como eu, quanto muitos aí que estão trazendo a palavra do Senhor para a sua vida. Apocalipse 20, versículo 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está entendendo? Junto com a morte, com o inferno e com seus adeptos. Ou seja, vai querer, falar aqui o dito popular de todo mundo, vai querer, o que eu faço para poder entrar nesse mesmo caminho que você está? O que eu faço para poder ter o meu nome no livro da vida e não ser lançado no lago de fogo junto com o inferno e os seus adeptos? Primeiro passo, ouvir a palavra de Deus. Segundo passo, ouvir a voz do Espírito Santo. Terceiro passo, levantar a sua mão e o adorar e o confessar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida diante dos homens, para que Ele venha se confessar diante do seu Pai que está no céu, que todo aquele que o nega, assim como eu li lá, aleluia, em Mateus 10, 32 e 33, aleluia, que aquele que me negar perante ao homem, negarei ele diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, quando nós pregamos a palavra de Deus, falamos da palavra de Deus, você que debocha, você que ironiza, você que não dá credibilidade, você que quando a gente chega até você e fala, quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, você fala não, naquele grande dia Ele também falará não para você e vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Então é preciso que você o aceite como único e suficiente Salvador da sua vida. Permita que Ele venha matar, o Espírito Santo do Senhor venha matar o seu velho homem, para que venha renascer um novo William, um novo Vai Querer, uma nova Regina Miranda, um novo José Maria da Silva, um novo José Rodrigues, um novo Giovanni Braga, uma nova Aparecida Ponte, para que você venha estar em comunhão, participar da Santa Ceia do Senhor, comendo do seu corpo, participando do seu sangue, simbolizado pelo pão e pelo suco de uva. Porque aquele que só dá ouvido ao mundo, aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne, ser crente não é fácil. Ser crente não, que crente até o diabo é, crente vem de crer. Ser cristão, ser evangélico. Aquele que diz que é fácil está mentindo. Nós temos que lutar contra principados e potestades. Nós temos que pelejar contra as nossas vontades carnais. Nós temos que rejeitar o maná que o mundo oferece. Tiago 4,4 diz assim, ó, olê, bíblico, respaldo bíblico. Meu pastor me ensinou que a gente tem que caminhar pela Bíblia. Vamos lá. Tiago 4, versículo 4. Vamos ler do 3 em diante. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vosso deleite. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai-vos, que em vão diz as Escrituras, o Espírito em nós habita, tem ciúme? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Tudo que no mundo se levanta
para que você venha tirar o foco do alvo que é Jesus, é abominável aos olhos dele. Todo manazinho que o mundo oferece, boa tarde, Manuela Gomes, todo aquele maná que o inimigo e o mundo oferece para nós nos afastarmos, aleluia, para nós nos afastarmos da presença de Deus, que é necessário nós estar em comunhão, buscar a Deus em espírito e em verdade, como único e suficiente Salvador de nossas vidas. É preciso nós estarmos ali na casa do Senhor, que a casa do Senhor é aquele templozinho que muitos falam que não precisa estar lá para adorar a Deus, precisa sim estar reunido, porque lá tem homens e mulheres de Deus instruídos para trazer a palavra do Senhor para a sua vida, independente que o pastor ou a pastora que esteja de frente da obra, que muitas das vezes nós olhamos para o erro deles, eles são pessoas sujeitas às falhas, sujeitas a erro, independente do que ele está fazendo, com dízimo, com oferta, se está tendo atitude ruim aos olhos carnais, a palavra que ele está trazendo, se for pautada aqui, ó, não volta vazia. Examine e peça a Deus para decidir em sua mente o que for vindo de Deus. Você recolhe para si. O que não, se tu achar que está falando da carne, jogue naquela bolsinha furada. Não olhe para o erro do ser humano que está levando a palavra de Deus. Aquele ditado mundano aí: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se eu estou falando da palavra do Senhor e tu chega e olha na Bíblia, é realmente aquilo que eu estou falando, mesmo que eu esteja com as minhas atitudes errantes, erradamente, vai pelo que eu te falar. Vai na Bíblia, confira se está tudo correto que eu estou falando e siga o conselho. Pode não seguir as minhas atitudes carnais. Está me entendendo? Essa foi a palavra de Deus para a sua vida, um alerta de Deus. Deus falou no meu coração ontem, meditei muito nessas referências para poder estar trazendo essa palavra para a minha vida e para a sua vida, que nós possamos refletir em tudo que está acontecendo mundialmente. Vamos dobrar nosso joelho, orar, rezar, seja lá o que for, para essas famílias que estão no meio dessa guerra, sofrendo, aleluia, ao invés de estarmos aí fazendo memes em cima das desgraças dos outros, em cima da desgraça dos outros. Vai lá, lava a boca, aleluia. Então que nós possamos fazer a diferença. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, curta e compartilha essa live, que você vai estar ajudando a espalhar o Evangelho de Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus. Ayrton Tricolor, fala meu amigo, um abraço.